Shalom de Deus. Vamos aprender, porque aprendizado muda comportamento. A gente está iniciando uma série que nós vamos trabalhar nesse tempo. Eu realmente oro ao Senhor que faça muito sentido na sua vida. Talvez, se você não me conheça, eu me chamo Ruth Raulino, eu sempre costumo me apresentar dessa forma. Eu sou pastora de vocação. Confesso que por muitas vezes já tentei fugir, mas em todas as vezes que eu tentei fugir, o Senhor me resgatou. E dentro da minha construção, eu sempre costumo dizer que Deus ele tem resgatado eu mesma, de mim mesma. E sou psicóloga de profissão, então eu já tenho uma extensa caminhada como psicóloga clínica. Nesse momento da minha vida, eu estou passando por um processo de transição profissional. Como assim transição? Eu estou estudando formação para trabalhar exclusivamente com famílias dentro da educação parental ou parentalidade positiva, como você desejar. Eu costumo sempre falar que é uma educação consciente, famílias. Até porque Deus ele tem me chamado para esse propósito, para trabalhar com famílias. E a família, ela trabalha várias áreas. Tem o relacionamento, tem as finanças, tem a educação dos filhos. E alguns pontos nós vamos destacar dentro desse tempo que nós estaremos caminhando junto. Tá? Então, qual é o nosso objetivo? A valorização da família nesse tempo. A mudança de mentalidade financeira e que a gente possa ter a nossa fé ativada. Então, eu sempre costumo falar dos 3 Fs: família, finanças e fé. Eles precisam caminhar junto. Esses 3 Fs precisam caminhar junto, principalmente pelos dias que nós vivemos hoje, os dias difíceis e os dias atuais de grandes desafios, tá? Então, a nossa proposta é que realmente você, dentro desse tempo, passe por uma reprogramação mental. Eu não gosto muito dessa palavra reprogramação, mas eu vou usar ela nesse momento. Seria uma reedição de algumas coisas que aconteceram na sua vida que hoje talvez atrapalhe o seu processo e você não entenda e não saiba explicar. Talvez dentro desse conteúdo, dentro dessa nossa caminhada, você tenha clareza de muitas coisas que você ainda nesse momento não entende. Então, uma coisa que eu preciso que você entenda é que qualquer processo de mudança, você vai precisar parar para aprender. Nada, gente, nada acontece por acaso. Milagres acontecem, mas é aquilo que a gente tem falado. Milagre não se explica, milagre se vive. E o dono do milagre é o nosso Deus. A nível de terra, terra. Eu gosto de falar terra para a gente ter muita consciência do que nós estamos fazendo. Então, a nível de terra, eu preciso parar para aprender. Se eu não tiver esse tempo para aprender como lidar com a minha família, como lidar com as minhas questões pessoais, emocionais, como entender os meus processos mentais, como ser realmente alguém que possa oferecer ao meu filho uma educação consciente, cristã. Se eu não parar para aprender sobre relacionamentos, como é que eu vou mudar? Obviamente que você pode fazer isso tudo sozinho, porque eu sempre costumo falar para as pessoas algo que eu realmente acredito. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Nós podemos buscar respostas em Deus, somente em Deus, e com certeza Ele vai dar. Porque Ele jamais vai negar algo para nós, se nós buscarmos verdadeiramente de coração. A questão não está em Deus, está em nós. Será que verdadeiramente nós estamos dispostos a fazer essa busca? Ou, de repente, preciso de uma ajuda. Não tem problema. Eu também costumo falar que existem guerras que nós não vamos vencer sozinhas. Existem guerras que nós vamos precisar de ajuda e tudo bem. Tudo bem se você precisar de uma ajuda para vencer algumas batalhas. Mas em nível de terra, você vai ter que aprender.
Até para você se relacionar com Deus, você tem que aprender a palavra de Deus. Porque Deus, ele se revela e ele é conhecido pela sua palavra. Não é por outra situação, não é por outra questão. É pela palavra que ele é revelado, que ele é conhecido. Então, a partir desse conhecimento que nós temos, através da palavra, nós nos relacionamos com o Senhor. E tudo bem, se você hoje não precisa de ajuda, não precisa parar para aprender. Mas dentro das construções da minha caminhada, eu entendi uma coisa. Em algum momento nós vamos precisar parar. Em algum momento da nossa história, nós vamos precisar parar para aprender. Porque a gente, para mudar toda uma programação, todo um modelo mental que foi construído em nós, nós precisamos aprender algo novo que possa fazer sentido aqui na nossa cabeça. Então, qual é a orientação que eu dou para você nesse tempo? A orientação que eu dou é que toda vez que nós estivermos nesse tempo de aprendizado, você tenha um caderno, você anote, você busca o Senhor, você procure ajuda, você busque, pesquise, e a partir disso você vai começando a mudar padrões inadequados que foram construídos muitas vezes na história de nossa vida. E eu quero dizer que todos, em algum momento na história da vida, construíram um padrão inadequado. Isso faz parte da vida. Então a gente vai precisar aprender a lidar. E para eu aprender, para mudar, eu preciso estar disposto e ter um tempo para eu ter esse momento de aprendizado. Então a minha sugestão é que você tenha um caderno, tá? Dentro desse tempo, anotando todas as suas dúvidas, e a partir das suas anotações, você possa ir construindo o teu novo eu, porque essa é a nossa proposta. Nós vamos começar esse tempo orando ao Senhor, que Ele possa tomar conta de tudo aquilo que nós formos falar, tudo aquilo que a gente vai refletir juntos. Não são fontes da minha cabeça. O meu filho que fala assim, diz assim, mãe, tal coisa, aí ele responde, ou então eu pergunto para ele, digo, é fontes da minha cabeça. Não são fontes da minha cabeça. Tudo que foi construído aqui foram 3 pontos que eu utilizei. O primeiro são princípios da palavra, o segundo são as questões dos processos mentais que eu aprendi estudando dentro da minha profissão, e a minha própria experiência de vida, aliado a tudo isso, trouxe muitas respostas. E é por isso que nós estamos aqui, para tentar encontrar algumas respostas. E nós vamos iniciar esse tempo apresentando esse momento ao Senhor. Você pode, aí onde você está, apresentar a tua vida. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o teu conflito, eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu tenho plena consciência que o Senhor sabe. E o Senhor, como o Senhor poderoso que é, Ele pode entrar com uma resposta. E você vai testemunhar, onde você estiver, da bondade de Deus, porque Ele não abandona nenhum de nós, Ele é fiel e verdadeiro. Então vamos apresentar esse tempo a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse tempo. Queremos dedicar a Ti esse tempo que nós estaremos aprendendo juntos. Senhor, que Tu tome a primazia desse momento. Senhor, que tudo é para a honra e para a glória do Teu nome. Que nós não possamos tomar para nós nenhum tipo de glória, porque a Tua glória Tu não dá a ninguém. A nossa intenção, Senhor, é ver vidas transformadas, famílias transformadas, áreas da vida das pessoas, Senhor, que estão, Pai, em muitos conflitos, a partir do aprendizado, a partir do entendimento, a partir de princípios da Tua palavra, a partir daquilo que verdadeiramente nós somos em Deus, nós possamos desfrutar daquilo que Tu tens preparado para nós. Nos ajuda a seguir, Senhor, nesse tempo, firmes e confiantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós já Te agradecemos pela Tua infinita bondade e pelo Teu imenso amor. Você pode dizer amém? Então vamos. Dentro do processo de construção, da construção da nossa vida, da nossa história, tem uma coisa que ela é muito atacada, e é justamente a nossa identidade. Quando a gente está num
no atendimento, é comum nós perguntarmos à pessoa: quem é você? Você pode responder quem é você nesse momento? Você tem consciência de quem você é? Ruth, por que tu precisa falar disso? A gente não vai falar de finanças sim, mas eu não posso falar de finanças, nem de família, nem de reconstrução, se você não entender quem é você. Então, o primeiro passo de todo um processo de mudança é eu entender quem eu sou. Quem é você? Vai lá, tenta responder aí enquanto tomar um café. Enquanto eu tomo esse delicioso café, eu quero que você tente responder quem é você. Você sabe responder? Quando a gente faz essa pergunta, normalmente as pessoas, elas têm uma grande dificuldade em responder. E quando as pessoas, elas perguntam, elas respondem, a gente pergunta e elas respondem, normalmente a identidade que a resposta das pessoas que elas têm em relação à identidade, elas dizem: eu sou mãe, elas falam a formação profissional, eu sou enfermeiro, eu sou professora, eu sou pedagoga, eu sou médico, eu sou psicóloga, eu sou advogado, ou qualquer outra coisa que faça parte da formação daquela pessoa. E dentro desse contexto, o que a gente precisa entender? Normalmente, quando a pessoa ela responde quem sou eu, ela se limita a responder a identidade a partir da função. A nossa função que nós somos não é a nossa identidade. Então, o quem você é não é a sua função, o que você realiza, o que você faz. E eu vou te dar para você entender mais claramente. Se você respondeu quem você é a partir das suas funções, a partir da sua profissão, a partir do que você realiza, tá, então vamos analisar. E se tudo isso for retirado de você, o que é que sobra? É assim que nós precisamos pensar para tentar encontrar a nossa identidade. Se tudo isso for retirado de mim, digamos, vou usar vou usar o meu exemplo. Se for retirado a minha maternidade, a minha profissão, o meu chamado, a minha vocação, tudo isso que eu executo, todas as funções, quem é que resta? Quem é que sobra? Essa aí o centro de todas as questões. A identidade, ela está ligada àquilo que nós realizamos, mas ela não é a função que nós realizamos. A nossa identidade, vamos analisar a identidade a partir do nosso RG. Quando você vai tirar a sua identidade, o que está lá na sua identidade? Na sua identidade está escrito que você é um profissional? Qual é o profissional que você é? Qual é a sua formação? Se você é mãe, se você tem família, se você é rico ou se você não é. Não tem nada disso na nossa identidade. O nosso registro geral de terra, nível de terra, vamos pensar em nível de terra. O nosso registro geral, ele fala exatamente o quê? A nossa filiação, de quem nós viemos, a nossa origem, de onde tu te originou. Aí tá meu pai, minha mãe, do Carlos, da Ruth. Com Deus não é diferente. Então a gente precisa entender a nossa identidade em Deus. A nossa identidade, ela é a comprovação de quem eu digo que eu sou. Ela comprova quem eu sou, de fato. A nossa identidade, ela reúne qualidades e características que comprovam a minha identificação. Qualidades e características de quem? Dos meus pais, estou falando de nível de terra. A minha identidade, ela traz uma semelhança, uma autenticidade, uma unidade aos meus pais que me geraram, ok? E dentro de toda essa construção, vamos agora pensar a partir do Senhor. A nossa identidade é exatamente isso. A nossa identidade é a comprovação de que eu sou em Deus. A minha identidade em Deus, ela traz características que comprovam essa identificação com o Senhor.
ela também me traz uma semelhança, uma autenticidade, uma unidade no Senhor. Então, dentro desse contexto todo de quem nós somos, a gente vai para Gênesis 1:26, quando Deus forma o homem e diz assim: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Ou seja, qual é a minha identidade? De onde eu fui originado? Eu fui originado em Deus. Eu fui originado por Deus. Eu fui formado em Deus. Então, dentro dessa construção que nós temos em Deus, nós temos a nossa identidade. E é isso que é identidade. É eu ter essa identificação com aquele que me criou, que me formou. É eu ter essa unidade com Deus. É ter as características e qualidades que eu encontro no meu Pai Celestial. E a partir disso, eu vou me encontrando a minha identidade. A minha identidade não é aquilo que eu executo, que eu realizo, as minhas funções. A minha identidade, ela demonstra de onde eu saí, qual é a minha origem, de onde eu surgi. E eu fui formada em Deus. E é isso que nós precisamos entender nesse momento. Nós precisamos ter clareza de quem nós somos. E dentro de todas essas construções, aí a gente tem aqui algumas coisas que a gente precisa também pensar em relação à questão da nossa identidade. Em algum momento, o homem pecou. E dentro dessa construção dessa identidade, nós perdemos muitas coisas. Mas a nossa identidade, ela é recriada no Senhor, e a palavra de Deus diz assim: mas todos quanto receberam quem? Receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Resumo, você é filho de Deus. É isso que a identidade ela quer dizer. Ela mostra de quem é a tua filiação, qual é a tua origem, de onde você veio. Você veio de Deus, você é filho de Deus. Só que muitas vezes, por não entender isso, nós somos saqueados na nossa alma. Nós não sabemos dizer quem nós somos, nós não sabemos nos posicionar, nós não sabemos entrar numa batalha em nome de Jesus para vencer. Nós já entramos em muitas batalhas com ar de perdedor. Eu estou entrando nisso aqui, mas isso aqui não vai dar certo. Isso não é verdade. Então a minha identidade, ela revela de Deus. Ela revela de onde eu vim, ela revela a minha origem, ela revela quem eu sou. E quem eu sou? Filho de Deus. É isso que nós somos filhos. E por não entender isso, muitas vezes nós nos comportamos como filhos. Nós nos comportamos como qualquer coisa, menos como filhos. Nós somos filhos de Deus, da nova aliança, em Jesus. O homem estava lá no Éden, bacana, pecou, saiu, ok, mas aí Deus ele vem e envia Jesus. E nós temos direito legal em Deus, de entender quem nós somos. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus, eu fui formado nele, e tudo que tem em mim precisa ter as características dele, a unidade dele. Então e a partir disso, o que é que eu faço? Me posiciono como filho de Deus na terra, e filho de Deus no mundo espiritual, porque é um posicionamento. Eu não posso chegar a algum lugar, eu não posso fazer nada quando eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu posso pensar em reconstruir a minha casa, a minha família, lutar pelos meus filhos, ter uma vida financeira diferente, se eu não sei nem quem eu sou? A primeira construção de todo o processo precisa ser em mim e aqui. Aqui. Primeira construção tem que ser em mim. É eu que preciso me reposicionar, é eu que preciso mudar, sou eu quem preciso ter um entendimento de quem verdadeiramente eu sou. Então agora eu vou fazer novamente a pergunta: quem é você?
você? Será que você mantém a sua mesma resposta? E é interessante que muitas vezes a gente repete. A gente nem aprendeu nada. A gente só repete. E aí, eu sou filho. Quantos anos eu passei nesse mesmo formato, repetindo que eu era filha, mas eu não me sentia filha. Quantos anos eu passei nessa mesma condição, dizendo, eu sou filha de Deus, mas dentro de mim havia um buraco, havia uma lacuna, havia milhões de interrogações, porque eu não sabia a minha origem, eu não sabia de onde eu tinha sido formado, eu não sabia em que útero espiritual eu tinha sido formado. E aí, por mais que eu dissesse, dentro de mim não havia um convencimento de quem eu era. Só que a partir de Jesus, a partir desse processo, a partir da mudança, eu entendi exatamente aqui como eu estou falando. Isso aqui que eu estou passando é minha vida. Tudo isso aqui foi aprendizado. E a partir desses aprendizados, eu pude fazer novas construções. E a partir dessas novas construções, eu entendi quem eu sou. Eu sou filha. Ainda que me tirem tudo, a minha essência ninguém pode tirar. Ainda que perca tudo, a minha identidade ninguém pode roubar. A única pessoa que pode negar, tirar a sua identidade de você é você mesmo. Primeiro, quando você não sabe quem você é. Segundo, quando você nega quem você é. Fora isso, não tem ninguém externo que possa fazer isso. Obviamente que existem guerras e batalhas e levantes e lutas que é para fazer você duvidar de quem você é. Não duvide, não. Não duvide de quem você é. Porque você é filho de Deus. E Deus, quando Ele fez toda essa construção desse cenário, Ele deu algumas orientações ao homem. Mas essas orientações nós iremos ver em outro momento, para que esse momento não fique muito extenso. Então eu gostaria de sugerir uma atividade para você. Nesse dia, exatamente nesse dia de hoje, nesse dia que se chama hoje, qual é a sugestão? Pega um papel e escreva quem é você. Encontre em Deus a sua verdade. Encontre em Deus as respostas. Você não é a sua dor. Você não é as suas funções. Você não é as suas feridas. Você não é os seus traumas. Tudo isso vem para encobrir quem verdadeiramente você é. E quando eu não consigo entender quem eu sou, eu não consigo realizar ou executar a tarefa a qual Deus tem me chamado. E isso a gente vai saber num outro momento. Que esse conteúdo possa fazer sentido na sua vida. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.